Olá pessoal, sejam bem-vindos ao webinar Calebô, um projeto de incentivo à cultura da confeitaria, chocolataria e sorveteria e de apoio ao empreendedorismo. Hoje a gente fala com um especialista gelado, chefe Francisco Santana, chefe confeiteiro, mestre sorveteiro, professor e proprietário da escola Sorvete e embaixador da Calebô no Brasil. Seja bem-vindo todos, seja bem-vindo. Francisco, tudo bem? Olá, aqui quem fala é Francisco Santana, diretamente da Escola Sorvete, pronto para mais esse bate-papo aí legal com meu amigo Cássio Cevallos. Fala, Cássio! É com você, Cássio! Vamos falar sobre sorveteria brasileira, vamos falar um pouquinho da sorveteria mundial, mas primeiramente, Francisco, que já conheço há longa data, para quem não conhece, o chefe é um contador de histórias. Melhor, é um encantador de histórias. Já é bastante tempo fazendo sorvete, né, Francisco? Conta um pouquinho para nós assim da tua história. Não, já tô na estrada há um tempo já. No Brasil desde 2010. Agora em maio fiz 10 anos. Eu ia fazer uma festa esse ano, não deu. Mas vou fazer em setembro essa festa. São 10 anos já, quando eu comecei a estudar, comecei a trabalhar, já agora em junho fizeram 18 anos já. Eu já estou na estrada já faz um tempinho. No Brasil de volta 10, mais um tempo que eu fiquei na Europa, alguns anos na Espanha, na França, pouco tempo na Itália, fui e voltei várias vezes, e aqui, tentando entender, há 10 anos no Brasil de volta, e há 10 anos tentando entender esse país muito maluco, muito louco, cheio de diferenças, mas encanta isso, a diferença que faz diferença para a gente. E quando a gente fala assim, Francisco, falando de sorveteria, sorvete de uma maneira em geral, depois a gente vai querer que esclareçam os conceitos para nós, mas eu fiz uma pesquisa rápida sobre o mercado para entender um pouquinho, ter um pouco mais de propriedade para falar contigo, que foi meu professor, diga-se de passagem. Eu fiz uma avaliação do mercado de consumo do sorvete, né? Hoje o Brasil estaria em 11º no consumo per capita de sorvete, ficando ali com uma média de 5,5 litros por ano cada brasileiro consome. Em primeiro lugar vem a Nova Zelândia, com 29 litros por pessoa por ano. Só que a gente perde para países como Finlândia e Suécia, países que são muito frios. Claro, o Brasil é um país enorme. Então, a gente é um país enorme, né? E claro que existe uma diferença climática e cultural do sul ao nordeste, mas o que tu vê, assim, quais são os aspectos culturais que implicam nessa grande diferença e ainda com esse pouco consumo de sorvete no Brasil? Olha, primeiro, por uma questão de formação. No Brasil, você não teve, nos últimos 40 ou 50 anos, a Calebô vem resolvendo isso aqui com os cursos de formação em chocolate, né? Mas a sorveteria você não tinha cursos livres de formação. Você tinha cursos vinculados ou a empresas de equipamentos ou empresas de insumos. E aí elas mais ou menos ditaram o que elas queriam para o nosso mercado. Ou seja, ninguém potencializou o uso de frutas, ninguém potencializou o uso de ingredientes locais, todo mundo potencializou aquilo que o mercado queria ensinar. Ou seja, isso de modo independente. Que aliás, é uma das coisas que a gente na Calebô, a gente aprende a entender o mercado por si só. Você está aí no sul, você viaja o Brasil inteiro. Então, você vai lá para a Bahia, não tem nata, não tem creme de leite, você se vira. Né? Os cursos foram adaptados para regionalidade, para o que você vai encontrar no caminho. No nosso mercado, não. Então, a gente tem um mercado novo. Ao mesmo tempo, ele teve durante muito tempo, ele é um mercado regional, polarizado, ou seja,
o cara só vende aonde o braço dele alcança para entrega, ele não é nacional. E você tem essa cadeia de fornecedores absurda. Eu costumo brincar sempre, né? Alguém que compra alguma coisa em Manaus demora 20 dias para receber por caminhão. Né? Em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, você tem tudo, Porto Alegre, Curitiba. Agora, aí o cara que está em Manaus, Boa Vista, Macapá, Araguaína, Ji-Paraná. Então, você tem um mercado que foi se formando muito nessa cadeia dos fornecedores e não em gente que montou sua própria cadeia olhando para o seu regional. Ao mesmo tempo, o sorvete, durante muito tempo, foi um produto de elite aqui. Então, o sorvete muito ruim era popular, o picolé de rua era muito popular, mas o sorvete bom era um produto de elite, até hoje é. E quando a gente tem momentos de crise, a gente sente o seguinte, que o sorvete é das coisas mais supérfluas da gastronomia a menos supérflua. Porque é a primeira que você coloca no carrinho quando você tem dinheiro e a primeira que você tira no carrinho quando você não tem dinheiro. Então, o cara não deixa de colocar arroz, feijão, óleo, carne. Mas sorvete ou sobremesa, ele se vira. Sobremesa, ele vai lá, compra farinha e faz em casa. Né? Agora, sorvete, ele ainda não tem essa expertise. Então, a primeira coisa que entra no carrinho é a primeira que sai. Então, a gente não tem... E uma cultura também assim, todo mundo fala, sorvete tratado como alimento, nos outros países é alimento. É uma questão, uma política que a gente não criou para cá. Nesses 10 anos que eu voltei, nos 5 agora indo para o 6º ano da escola, a gente tenta fazer um pouco disso, criar uma identidade para isso, né? Entender o cara, fazer ele calcular o próprio produto dele, criar uma identidade regional. Mas é um trabalho longo, não é fácil. A gente tem uma estrada ainda muito longa pela frente. Sem dúvida. Um pouco em relação desses desafios que a gente vai falar hoje. E para a gente começar a falar um pouco sobre isso, eu queria fazer uma colocação, primeiro uma percepção minha, depois ver o que tu acha a respeito. Esse sorvete do tipo gelato, que daqui a pouquinho tu vai explicar para nós a diferença do que é sorvete e do que é gelato, mas ele aparentemente ele trouxe uma referência de maior qualidade para o mercado. Ele começou a gerar algumas mudanças nos hábitos de consumo e até nas redes, né? Eu me lembro de criança, né? Era sorvete, casquinha, uma bola e 2 bolas. Depois migrou um pouquinho mais para a questão dos buffets, os buffets de sorvete, né? E hoje a gente tem essas boutiques de gelato, né? Então, primeiro eu queria que esclarecesse aí para a nossa audiência o que é sorvete, o que é gelato, e se tu concorda que existe uma tendência maior a esse novo tipo de sorvete, que já não é mais tão novo, mas é relativamente mais recente no mercado. Olha, sorvete em italiano quer dizer gelato. E gelato, traduzindo para o português, quer dizer sorvete. A questão toda se foca numa coisa que eu falo sempre, chamada sistema de venda. Então, por exemplo, o açaí, que bombou aí agora, é sorvete ou não? Sorvete. Para mim é. Passa na máquina, congela e vai no freezer. Agora, você não tem lá a gelateria do açaí. Não, é açaiteria, é sorvete. Sorveteria aquilo. O que é? Invenção brasileira. Imagina você em Roma, entrando numa fila para fazer um buffet e colocar na bolinha, colocar na balança e no final você colocar jujuba, leite condensado e biscoito. Então, o que é na sorveteria? A sorveteria tem que ser vista por uma coisa. A sorveteria tem que ser vista por sistema de venda. Casualmente, as pessoas associaram, convenientemente, as pessoas associaram o gelato a um sistema de venda de produto premium. Vai falar isso para o Bertrand, nosso amigo francês, que o que é glacerie e gelateria para ele. Né? Os franceses têm sorvetes incríveis num sistema de venda diferente dos italianos. Os italianos vendem na espátula, os franceses vendem na bola. Os franceses vendem só no verão, os italianos vendem aí
um pedaço do inverno e um pedaço grande parte do verão. Então, são sistemas de venda que as grandes culturas gastronômicas criaram os seus. Os americanos, você falou, americanos, ingleses, suecos, dinamarqueses, eles não consomem gelato, eles consomem ice cream, que é um produto gordo, pesado, com gema, com creme de leite, com muito chocolate. Eles consomem o ano inteiro. Eu tenho um amigo dinamarquês e eu falei assim, mas por que vocês comem sorvete o ano inteiro? Ele falou, porque aqui é frio o ano inteiro. Se eu for esperar o verão para comer sorvete, eu não vou comer. Né? Então, é uma bela lógica. O conceito todo é o sistema de venda que você aplica. Não é como você molda um sistema de venda. A gente tem no Brasil o que o Nelson Rodrigues chamava de síndrome do cachorro na porta da igreja. Né? Síndrome do cachorro vadio. Porque, olha só, quem inventou a churrascaria? Foi o brasileiro. Quem inventou o rodízio? Experimenta você ir um dia, você vai sempre, quando vem gringo aqui, leva um gringo no rodízio, ele pira. Né? E, aliás, o rodízio foi inventado em Marau, hein? Ah, é? Sabia disso ou não? Não sabia. Foi inventado em Marau. Olha aí. Então, o primeiro rodízio do Brasil foi em Marau, lá perto de Santa Maria, né? Sim. Tá vendo? Então, o que acontece? Vai ver um restaurante Aquilo, que agora vai ter que se reinventar todo de novo com essa história das restrições. Então, a gente precisa começar a ter uma visão do tamanho que a gente tem, da variedade de coisas que a gente tem, da cultura que a gente tem, e criar um nosso sistema de venda, preservar isso. E não a gente ficar engatado em sistemas de venda que não funcionam. O índice de gelaterias que quebram todos os anos é muito maior do que os que abrem. Porque o cara tem que estar gastando hoje R$1 milhão para montar uma loja para vender o sorvete a R$12. Então, e a gente aqui, você criou toda uma parafernália para identificar um consumidor que ele, às vezes, estava ali por R$5, R$6, em 50 vezes mais em número do que ele podia estar. Então, isso aqui é uma balela. Para mim, sorvete e gelato são sistemas de venda diferentes. Agora, claro que você, dependendo do que você adapta para o seu sistema de vendas, faz uma adaptação das formas, das receitas, adaptado para aquele sistema de venda. Então, mas e esse sistema de venda, então? Vamos adotando a sua forma de enxergar esses dois produtos que não são diferentes, então, apenas possuem sistemas de vendas diferentes. O sistema de vendas, como a gente conhece como gelato, e que implica nessas boutiques mais bonitas, mais requintadas, ela é mais tendência? Como se reestabelece agora, até com a questão do Covid, esses buffets de sorvete? Isso começa a deixar de existir? Um novo modelo de venda começa a ser estruturado? Será? Eu acho que montar gelateria no Brasil é uma inconsequência. Inconsequência. Esse modelo que tem, você já tem as redes que estão ocupando esse espaço já de forma muito competente. Né? E se você para entender, você vai achar um cliente que está disposto a pagar 15, 18, 16 reais de uma porção em um determinado espaço. Se você parar para olhar, o que a gente precisava criar era um processo nosso e democrático de vender sorvete, usando o que a gente tem no fundo do quintal, no fundo de casa. Hoje, por exemplo, essa parafernália, essa tecnologia chega a fazer uma loja custa quase R$1 milhão. Um expositor de sorvete hoje custa R$80 mil, uma produtora R$100 mil. E o cara está montando hoje uma fábrica de açaí com 25 mil. Então, ele vai lá, ele compra uma máquina simples, 3, 4 freezers, um triturador, joga aquilo tudo junto, mistura, põe um xarope de guaraná e vende. Então, a questão toda é que a gente precisa entender, e mais, a gente é empreendedor. Então, se a gente cria um modelo muito caro, a gente limita as pessoas para empreender. E a gente também não cria identidade própria. Então, o que uma grande rede faz
não é acessível a todo mundo. Você vê, você olha, por exemplo, lá no Rio, você tem uma sorveteria que fica embaixo do Copacabana Palace. Custa uma fortuna a bolinha de sorvete. Bom, mas você está embaixo do Copacabana Palace, de frente da praia de Copacabana, é um outro apelo. Agora, você imagina uma gelateria no interior do Rio Grande do Sul, que faz frio metade do ano, que o cara tem é agarrado ao dinheiro e vender 16, 18 reais a bolinha. Quanto tempo ele vai gastar 1 milhão na loja? Quanto tempo ele vai durar? Cássio, não vai. Não vai. Então, você tem que entender isso. Olha, eu tenho uns números que eu vi, até de uma grande rede. No Rio Grande do Sul, por exemplo, no verão, se vende 3 vezes mais sorvete do que em São Paulo. 3 vezes mais. Agora, só que vocês aí têm uma restrição de 5 meses por ano. A venda de vocês é 3 vezes menor que a nossa no mesmo período. Entendi. Então, você precisa entender isso. Agora, como é que eu posso investir 1 milhão numa loja no Rio Grande, sabendo que eu tenho 5 meses do ano que eu tenho baixo faturamento? E é cultural. Então, eu tenho que adaptar a minha vida, a minha loja, meu negócio. Tenho falado muito aí para o pessoal do Sul, o café colonial agora, os caras, você pode olhar, você que roda muito, tem muito cara fazendo hoje gelateria e do lado ele está vendendo bolo, salgado, junto, fez uma cafeteria junto. Uhum. Que é um modelo que é até uma reinvenção necessária. Você tem no Brasil 40 ou 50 cidades com poder de fogo para você poder ter alguém disposto a pagar 15 reais uma bola de sorvete. O resto você não tem. Então, o processo é democrático, tem que democratizar o sistema. E tem vários modelos aí que eu brinco que são Denorex, tem funcionado muito bem. Tem cara de gelateria, mas não é gelateria. Citam para nós aí, porque eu ia te perguntar um pouco dessa reinvenção, né? Como se reinventar, como reinventar um produto que ele já é tão conhecido no mercado como o sorvete. O sorvete é o que é há muito tempo, né? Como será daqui para frente? Claro que a gente tem visto algumas coisas, quem é mais entusiasta e segue nas redes sociais e faz suas pesquisas, vê hoje bolinhas de sorvete no algodão doce, com um peixe de cabeça para baixo, enfim, algumas invencionices que talvez funcionem. Então, qual um dos caminhos para se reinventar na sorveteria? Assim, e o que tu vê para esses próximos anos? Olha só, a gente tinha a sorveteria, eu tenho uma piada, né? Você fala que eu gosto de contar história, mas essa é uma, né? Isso é ótimo. Ninguém toma um chifre e vai para a sorveteria e fala para o cara, me dá aí 5 bolas para eu afogar as minhas mágoas. Ele vai para o bar, não vai para a sorveteria. Sorveteria é um lugar, um ponto de encontro de avós que levam netos, mulheres que levam filhos. É muito raro você encontrar, tirando num horário comercial, um homem de 30, 50 anos que entra numa loja para tomar um sorvete. A proporção disso perto de mulheres com crianças, de idosos com crianças, ela é muito, muito menor. E aí agora, tudo que a gente não pode ter é ponto de encontro. Então a sorveteria era um ponto de encontro. Era o lugar que você fazia por um programa, um passeio. Do mesmo jeito a confeitaria, é um jeito que você tem de uma experiência divertida fora do lar. Né? Por isso que nos shopping centers, por exemplo, eles são campeões de venda. Né? Olha aí as grandes cadeias das hamburguerias, o quanto vendem nos shopping centers, porque o cara ele não tem dinheiro para comprar um sapato, mas ele tem R$2 para tomar uma casquinha, coloca lá, vai chupando e vai rodando no shopping. Então, agora a gente tem que entender o seguinte, o que vai ser? Enquanto não tiver uma vacina para o Covid, as pessoas vão... Um dos maiores clientes, que é o grupo de risco, está evitando sair de casa. Exatamente. Que são os velhinhos. As crianças não podem sair de casa, porque agora a aula é dentro de casa. Né? Então, você vai ter que entender... O delivery é algo para a gente tão complexo, porque a gente precisa de uma cadeia de frio.
O motoboy não pode misturar a gente com uma pizza e sair dando rolê pela cidade. Então, eu tenho quebrado muito a cabeça para tentar entender novos modelos de negócio, de embalagem, de convivência. Como é que vai ser essa nova sorveteria? Eu estava fazendo uma brincadeira esses dias. Há 4 meses atrás, a discussão era o seguinte: se a embalagem é reciclável ou não. Agora, a discussão é o seguinte: se a embalagem deixa eu chegar no cliente ou não. Ninguém mais está com aquele papo assim, mas esse potinho é reciclável. Você vê, ninguém mais fez a discussão do canudo. Alguém mais reclamou do canudo? Não, a gente tem uma situação pontual. É muito difícil que a gente vai encarar pela frente e as pessoas não se deram conta disso ainda. Como é que é essa nova forma de consumo? E mais, as pessoas vão passar a consumir em casa. E os números que eu vi de venda de sorvete no supermercado são absurdos, são enormes. Cresceu a venda absurdamente dentro dos supermercados. Agora, o supermercado ele tem também um limitante, né? Você não tem produtos de qualidade no supermercado. Né? De qualidade que eu digo produtos com toque artesanal, refino artesanal no supermercado. Então, talvez seja esse um mercado, os pequenos entrarem dentro das cadeias de supermercado. Pode ser, é uma tendência. Mas hoje eu te digo, como a gente vai nascer de novo é uma incógnita. Falar qualquer coisa hoje é achismo. E com um detalhe, hein? Imagina o seguinte, o sorveteiro gaúcho, por exemplo, estou dando o seu exemplo, ele habitualmente, eu brinquei com eles um tempo atrás, habitualmente ele já estava ali em maio parando, fechando a fábrica, lavando, trabalhando com estoque. Agora ele começou um mês antes. Em abril ele começou a fechar. Então ele desmobilizou logo, basicamente no final de março, comecinho de abril. Então ele perdeu 45 dias de alguma venda. E ele vai voltar no pico da pandemia. Ele vai voltar no começo de setembro, final de agosto. Então, olha, o tamanho do intervalo, e aí o cara tinha lá um buffet de 50 sabores com 10 ilhas rodando. Como é que ele vai rodar agora? Como é que ele vai se reinventar agora? Eu vou trazer a bola para trás do balcão, mas esse cliente, ele queria o quê? Ele queria ele se servir. Agora, ele queria ele colocar as coisas que ele queria em cima. O ticket vai cair. Então, como é que a gente vai se reinventar nesse novo processo? É um desafio. Ficarão temas de casa. Na verdade, o intuito principal nosso é justamente levantar essas questões, né, para fazer com que o mercado comece a pensar sobre isso, para que a cultura sorveteira comece a se mobilizar, comece a pensar nessas questões e inovações. Antes de Covid, já havia um movimento, um crescimento de alguns subsegmentos da confeitaria como um todo, e também não seria diferente na sorveteria, como sorvetes mais saudáveis, sorvetes orgânicos, sorvetes veganos. Isso é um movimento que já se observava. Continua? Tu acha que isso continua crescendo? Isso, inclusive, é uma das portas de entrada para o sorvete nas grandes redes de supermercados, que é muito difícil da gente encontrar? Tu acha que essa tendência ela dá uma segurada ou não? Isso vai explodir e a gente não pode mais não olhar para esses subsegmentos? Eu acho que você segmentando, você tem alguma chance de sobrevivência. Tem uma marca de sorvetes que foi lançada o ano retrasado, e se consolidou entre o ano passado e esse ano, com sorvetes de baixa caloria. Arrebentaram de vender. Por quê? Primeiro eles estão em São Paulo, Santa Catarina, Minas, Rio. Primeiro porque eles estão, as pessoas que são seus consumidores, que se preocupam com a forma, com o corpo, estão em casa trabalhando. Então, o sujeito em casa começou com, eu brinco sempre com a dieta do frango, né?
ele acende a luz, começa a comer, apaga a luz, termina de comer. As pessoas comeram muito, engordaram muito. Então, se você tem uma proposta de baixa caloria para você receber em casa, para saciar esse momento de ansiedade, ótimo, eles arrebentaram de vender. Agora, eles criaram um canal digital e eles foram para as grandes redes de supermercado. Então, hoje, isso é a tendência. Eu tenho visto aqui o pessoal que está vendendo no aplicativo açaí, ou está vendendo sobremesas complementares, está vendendo mais do que esperava, porque você leva a indulgência até em casa. Agora, isso é para quem? Para um determinado cliente, um determinado produto. O ponto de passagem, aquela Avenida Paulista lotada, aquela Dias Ribeiro lotada, aquela Savassi lotada, hoje a gente não vai mais ter com essa pegada. E com outro componente, a gente vai ter uma crise instalada e um desemprego monstruoso. Os dados hoje já são de cada 4 brasileiros, um desempregado. Então, você também tem menos gente para consumir um produto mais indulgente, que custa muito e que não é item de primeira necessidade na sua cesta. Então, como que eu tenho a minha visão do que eu tenho proposto aqui? Para as pessoas se reinventarem, começando a fazer o sorvete em casa. A gente ressuscitar a senhorinha do chocolate na forma de sorvete. O cara vai lá com uma batedeira, com um freezer de casa, ele faz algum produto e vende para o vizinho. Aí o vizinho vende para ele máscara. E, por um acaso, a vizinha do lado está vendendo pão. E eu acho que a gente vai precisar, durante um período, de renda, de receita, de renda, e a gente pode fazer isso com o sorvete, que é uma coisa que nunca ninguém fez. Que no mundo do chocolate, isso é corriqueiro, é comum. A tiazinha da trufa, a tiazinha do bolo, a senhorinha que faz o bolo, o salgadinho. Agora, você não vê ninguém vendendo sorvete em casa. Exatamente. Fazendo os seus 5, 6 potinhos e vendendo para os vizinhos. Então, a gente tem apostado nisso, nessa coisa de você poder gerar nas pessoas o sentimento que elas podem fazer um produto, vender para os seus vizinhos com qualidade, com carinho, com atenção, a comodidade na porta dele. Todos os meus alunos que tiveram essa sacada, e a gente começou a orientar todos eles no começo da pandemia, estão se safando. Boa. Então, todo mundo que tinha custo baixo, operação enxuta, vai se safar. Talvez... Agora, em custo alto e operações caras, esses vão padecer e muito nos próximos dias. Eu te pergunto assim, porque talvez fique ainda uma impressão de que o sorvete é um produto tanto quanto difícil de se fazer, né? Então, o acesso a uma cobertura, a um chocolate, ele é mais fácil, talvez se tenha mais informação, principalmente nas mídias sociais, para se fazer um bombom, para se banhar uma trufa ou se fazer um brigadeiro. O sorvete, ele me parece um pouco mais distante, né, dessa questão de conhecimento e de se fazer sorvete em casa. É uma revolução, né? É uma pequena revolução que será necessária para que isso aconteça, mas com bons olhos. Porque é o seguinte, essa senhorinha que agora está deitando e rolando vendendo trufa aí no Rio Grande, vai poder chegar em outubro, que faz aquele calorão de 40 graus em Porto Alegre, e vai poder fazer um sorvete e vender no condomínio. Vender ali no prédio, vender na rua, botar num potinho, bater um açaí em casa. Eu tenho pressionado muito o pessoal que faz máquina para venderem equipamentos menores, caseiros, com rendimento. A gente aqui a gente fez um curso de sorvete caseiro, a gente fez uns 30, 40, 50 vídeos de sorvete caseiro. Para quê? Para as pessoas gerarem renda. Hoje, 1 litro de sorvete caseiro feito com produto de qualidade está custando em média R$5, R$6. O litro. Então, ele vende isso a 25, 30. Então, ele vendeu. A geladeira está lá ligada no mesmo congelador da casa dele, ele não tem custo, né? Então, ele pode
buscar uma renda e depois esse cara vem mais preparado para o que vem pela frente. Então, a gente agora, todo mundo que está dizendo, que sabe o que vai fazer, eu confesso, eu não sei. Tenho estudado muito, tenho visto, acompanho diariamente o que tem acontecido lá fora, mandando mensagem, trocando ideia com um profissional que teve um período fechado na Europa, como é que eles estão reagindo a isso. E é uma situação diferente, porque eles saíram do confinamento no verão. Nós vamos sair do confinamento no inverno. Né? E essa coisa assim, vende sorvete no inverno? Claro que vende sorvete no inverno. O problema é que a gente tem que criar um sistema de venda para vender sorvete no inverno. Não vende limão no inverno, não vende açaí, não vende maracujá, mas vende chocolate, vende macadâmia, vende pistache, vende avelã. Né? Então, tudo para mim é uma reinvenção de um novo sistema de venda. Eu acho que nós somos uma geração que a nossa geração é a cobaia das próximas gerações, porque, Cássio, quando você começou na confeitaria, você não imaginava que você pudesse entregar as coisas de Uber. Você não imaginava que você pudesse fazer e vender por um aplicativo. Né? Você não imaginava... Daqui a pouco as pessoas estão entregando chocolate de drone. Então, olha como é que a gente está sendo atropelado pelo processo. E nisso me vem muito um profissional na França, um amigo meu, ele dizia o seguinte, um cozinheiro, e ele falava assim, olha, na cozinha a gente tem uma revolução a cada 2, 3 anos. Na confeitaria, uma revolução a cada 4, 5 anos. Na sorveteria, a gente teve 2 revoluções. A gente deixou de vender, a máquina deixou de produzir assim, começou a produzir assim. Né? Mas vocês, há 100 anos, vocês têm como sistema de venda uma casquinha e uma bolinha. Há 100 anos. Então, vocês precisam se reinventar. Verdade. Agora chegou a hora. O sorveteiro que hoje não se reinventar, não fazer se entender nesse novo sistema, vai sofrer. Não sou sorveteiro, não. Todo mundo vai sofrer. A gente passou... um trem amassou a gente, só que a gente não morreu. A gente levantou, olhou para trás, a gente está todo amassado e está lá. Todo mundo vai começar. Então, não é fácil, não. Se você não estudar, não tiver foco, não entender o que está acontecendo, você vai sofrer. Não, já fica aí o gancho da minha pergunta final que eu ia te fazer, que é justamente isso. Palavras para o jovem que está entrando agora no mercado, com alguma dificuldade, mas que sempre quis ser um sorveteiro, ou que sempre sonhou ter a sua sorveteria. Essas são as palavras de ordem. Se reinventar, alguma resiliência, e para quem já está, para quem está aí passando pelas dificuldades. Faça ela diferente do que está aí. Pense diferente do que está aí. Eu passei, sem brincadeira, eu não parei nos dias de pandemia nem um dia. Nem aos sábados, nem aos domingos. Hoje é o primeiro dia que estão voltando aqui 80% das pessoas que trabalhavam com a gente. Eu, a Malu e a Sara, que é a minha sub aqui, a gente, pelo menos 4 dias por semana, a gente estava aqui. Elas. Eu todos os dias, 7 dias por semana. Eu nunca li tanto, eu nunca visitei tanto um site, eu nunca fiz tanto teste, nem quando eu era estudante. E estou chegando numa ideia. Vamos ver se essa ideia agora, vou tentar colocá-la em prática. O que não é fácil, um avião em pleno voo, né? A gente vai tentar ali trocar a asa, voar com a asa direita enquanto a gente troca a asa esquerda. Né? Não é fácil. Mas eu acredito que seja um indicativo, depois de tudo que eu vi. Porque, vou dar um exemplo, eu tenho um amigo que ele tinha 30 funcionários num prédio. E aí ele virou e falou para mim assim, cara, eu paguei 15 mil reais de aluguel durante 5 anos.
Eu descobri que agora todo mundo trabalha em casa. Olha só, estou fazendo uma reunião aqui com você em Porto Alegre e eu aqui. Eu descobri que todo mundo trabalha em casa e eu preciso de uma sala de 5 metros por 30 por 6 metros para dar abraço uma vez por mês. Então, dos meus 2 andares, agora eu vou virar uma sala de 5 por 6. Aí eu comecei a pensar, olha, lá no lugar dele, em volta, você tinha o barzinho onde esses 30, 40 funcionários comiam. Não vão comer mais lá. Você tinha o lugar que eles tomavam um sorvete e um café. Não vão ter mais esses 30, 40 caras lá. Você tinha o segurança que cuidava do prédio, a senhora que fazia o cafezinho, o jardineiro que cuidava do jardim. Ninguém vai estar mais lá. E as empresas começaram a entender essa conta rápido. Viagem agora vai ser para quê? Para turismo. As pessoas estão começando a fazer sorvete, chocolate, bolo por aqui. Né? Então, olha como a gente, em pouco mais de 100 dias, começou a gente entrou dentro de um furacão. Né? Eu brinco aqui que eu entrei dentro de uma máquina de lavar roupa e agora estou no final do processo, na centrifugação, e daqui a pouco eu vou me estender no varal. E aí eu vou secar. Agora, entenda isso. Então você começa a olhar, as grandes empresas começaram a ver a vantagem disso. Então, imaginem Faria Lima, Avenida Paulista, os grandes centros comerciais, o quanto de gente quantos restaurantes de hora de almoço vão fechar? Né? Quanto a economia nesse... Agora, esse cara ele vai começar a consumir em casa. Aí você começou a entender o seguinte, mas como é que ele vai consumir em casa? O que vai chamar a atenção para ele pegar o aplicativo, o telefone e pedir para chegar lá um sorvete? Porque agora também o aplicativo no telefone ele dá um problema para você. Ele dá muita opção. Né? Então você pode, comer hoje casquinha, você pode comer eclair, você pode comer chocolate. Assim, antes não, você descia e comia um sorvete no tiozinho da esquina. Então, nas grandes cidades, é um detalhe. Agora, no interior do Rio Grande, no interior do Mato Grosso, isso mudou? Não. A praça continua lá, continua fazendo calor e as pessoas continuam indo. Então, agora, além de tudo, a gente tem que criar uma solução para os caras que estão nos grandes centros e uma solução e reinventar os caras que estão nos pequenos centros. Não é fácil. Eu tenho chegado aí a um contexto, né? Uma ideia. Vamos ver, a gente vai tentar colocar ela em prática em 30 dias. E vamos ver se vai funcionar. Eu acho que estou muito empolgado para fazer um sistema misto, né? Que possa chegar em casa, que possa ser vendido na loja e que tenha qualidade nas duas operações. A gente vai fazer isso aqui dentro da Escola Sorvete agora. E vamos tentar entender o que vai acontecer. O meu sacrifício para o mercado. Se der certo, todo mundo pode copiar. Agora, se der errado, o prejuízo vai ser só meu, mas eu vou arriscar. E fica aqui o trocadilho, né? Uma ideia é que nem um sorvete, né? É preciso aproveitá-la antes que derreta. Então, a gente fica na torcida para que seja uma grande ideia, para que auxilie no movimento sorveteiro no Brasil, como parceiro Callebaut, como embaixador Callebaut no Brasil, como tu és. A gente fica sempre muito honrado e feliz com toda essa tua iniciativa. Eu queria agradecer mais uma vez a tua presença, as tuas palavras, os teus insights. A gente vai chegando no final desse painel, agradecendo aqui a presença do chefe Francisco Santana. Muito obrigado, chefe, muito obrigado a todos pela presença, pela audiência. E o webinar Callebaut vai ficando por aqui. A gente está de volta em breve. Muito obrigado e tchau, tchau.